Olá pessoal, queridos amigos, queridos irmãos das Cartas de Paulo, é com muita alegria que estamos de volta para fazer mais um programa, transmissão da Rede Amigo Espírita. Nós nesse momento abraçamos a todos os nossos amigos que estão no chat, acompanhando a transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, os amigos da rede, amigo da FIAC Minas, do canal Gênesis YouTube, dos irmãos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Eu inicio a transmissão pedindo inclusive que vocês me dêem um retorno quanto ao áudio e ao vídeo, se está chegando para você com qualidade, com altura razoável, que vocês possam nos ajudar aí dando retorno. Nós vamos agradecer aos nossos amigos espirituais pela oportunidade que Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso irmão maior, possa nos envolver nesse encontro. Que Deus, nosso Pai, envolva a todos que estão nesse momento nos lares, familiares, amigos, que a gente possa, todos nós juntos, fomentar o bem. Que nós possamos engrossar as fileiras do amor, da fraternidade, nesse momento tão importante de nossas vidas. Então sejam todos bem-vindos. Hoje, estudo da Carta de Paulo, número 143, Vaidades, tolas vaidades. Inicio o estudo abraçando a Alice, a Luísa, no chat, a Silene, Regina, a nossa querida amiga Helena, eu vou citar ainda Fabiana, o pessoal do canal Gênesis, a Luísa Medeiros, Vanderly, deixa eu ver quem mais aqui, são tantos nomes, eu tenho que passar rápido, a Célia da Silva Esteves, a Inês Ferreira, Paulette, ei Paulette, um grande abraço, o João Hoffman, João está conosco aí sempre também, Fabiana, Luísa Medeiros, Tereza Targon, quem mais aqui, Marinalva, vamos lá, ao grande Rui Silveira, um grande abraço, Rui, inesquecível amigo de Arnaldo Rocha, residente no Distrito Federal. Meu amigo, um grande abraço. Muito obrigado pelos apontamentos sobre os estudos. Não tenho te dado retorno porque o irmão Tempo anda muito apertado. A dona Núzia está aí presente também. Quem mais? Vamos lá, muita gente. Terezinha, enfim. Os amigos do Facebook também. Um abraço para todos. Sem delongas, o nosso tempo hoje está apertado. Nós vamos convidá-los para que juntos possamos fazer o estudo da Carta de Paulo. Nós estamos especificamente trabalhando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo. Hoje, nós vamos iniciar a partir do verso 6º a leitura. Convido vocês para nos acompanhar. E eu peço a vocês que, se tiverem perguntas ou alguma sugestão durante o estudo, eu vou tentar acompanhar hoje mais pelo chat, tá bom? Vamos lá. A leitura diz assim, Paulo falando para nós, os cristãos, na época da comunidade de Coríntios, que ele tinha tanto apreço, e hoje a mensagem vence o tempo e chega na sua casa, nos nossos corações, nos convidando para uma aventura, uma viagem
ao maravilhoso mundo dos espíritos, na terra encantada do coração. Vamos mergulhar, dialogando e ampliando as nossas percepções quanto à mensagem que nos visita, vinda daquele que é a luz do mundo, Jesus Cristo. Através de Paulo, ele vai dizer assim para nós: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Por quê? Quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não o houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos. Se nós reinas, e oxalá reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Que texto extraordinário. Vamos lá. E eu, irmãos, primeiro verso desta sequência. Na verdade, na Bíblia é o sexto. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim, Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. A mensagem de Paulo para nós, ela é extraordinária. Neste momento histórico que vivemos, diante de tanta informação, diante de uma desenvoltura intelectual, tecnológica, até então não alcançada. A ciência tem cumprido o seu papel. Ela abre mão das suas teorias quando se depara com uma nova realidade constatada. Então as teorias vão sendo pilares para o desenvolvimento do conhecimento, das descobertas. Isso é muito interessante para se pensar, porque enquanto nós estamos nos deparando com esse show de tecnologia, de descobertas, de inventos no campo da ciência, deveríamos também ter essa desenvoltura no campo da religião, da política, da arte, de todos os segmentos.
E um dos empecilhos, sem sombra de dúvida, é a vaidade. Vaidade fomentada pelo egoísmo. O egoísmo é sempre um tema doutrinário que merece muita atenção de todos nós. Paulo de Tarso está dizendo aqui que ele, a semelhança de Apolo, que era o seu parceiro, era o líder, uma das cabeças pensantes, mentor espiritual na igreja de Coríntio, operavam em nome do amor. Amor à comunidade. Isso é importante, porque o filósofo, o amante da sabedoria, ele dá a vida pelo conhecimento. E sabe que é necessário, é imperioso operacionalizar com a virtude, com o amor. E nós vamos operacionalizando, portanto, nestas faixas, quando operamos também junto ao semelhante. Porque ninguém se eleva só. Embora a conquista é pessoal e intransferível, nós somos espíritos que vivemos em sociedade, conforme aprendemos em O Livro dos Espíritos, na lei, esquadrinhada por Allan Kardec. Então a vida social é necessária e imprescindível. E a filosofia, o espiritualismo, as tradições antigas, sob o ponto de vista de filosofias que derivaram as religiões que foram se espalhando pelo mundo, sempre apontaram como meta a caridade, a fraternidade. Porque nestes movimentos que desenvolvemos virtudes, porque não basta conhecer. Porém, os homens precisaram de um instante histórico incomparável, a vinda de Jesus à Terra, que unificou pelo amor o que houvera sido interpretado de várias maneiras. Por isso ele deu o testemunho do Pai, viveu a lei do amor. E sintetiza, portanto, todos os processos de conhecimento, de elaboração mental, nestes preceitos dos sentimentos que sublimam a alma, que projetam o ser para além das possibilidades, do inimaginável. Então o egoísmo, dentre os vícios, é o radical, conforme a questão 913. Os espíritos respondem para Kardec que o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Vez por outra, nós citamos a questão 1009 do Livro dos Espíritos, que está dentro do capítulo que remonta às complexidades das injunções que colhemos face às escolhas. Encontramos uma mensagem de Paulo de Tarso que descaracteriza, que desmorona, que pulveriza a ideia do inferno. E ele dá uma nota muito importante da evolução, que devemos gravitar em torno da unidade divina. A unidade divina, apresentada por Allan Kardec no livro A Gênese, tradução da quarta edição, quarta e definitiva, deixada por Kardec. Kardec apresenta então para nós que a unidade divina, ela é a síntese da perfeição. Então devemos procurar, buscar a perfeição. E o que impede é o egoísmo.
E agora eu conjugo essa questão 913 no seu movimento final, a definir que o egoísmo é incompatível com essa gravitação em torno da unidade divina. Lá naquele texto, Paulo fala sobre justiça, amor e a ciência. Aqui, os espíritos vão falar sobre justiça, amor e caridade. A caridade, na verdade, é o amor na dinâmica da ciência da vida. Então devemos estar atentos a este vício, a esta imperfeição que neutraliza as outras qualidades. Pois bem, Paulo está dizendo para nós sobre o cuidado de não ir além do que está escrito. Está escrito. Do que ele está falando? Está escrito na Bíblia? Está escrito nas tradições? Por certo, o que é considerado como um ponto sagrado ou consagrado significa que já passou por muitas análises. Então, o Evangelho, o Antigo Testamento, por exemplo, sem viajar em outras tradições, eles são inquestionáveis. Principalmente porque é uma literatura metafórica, simbólica, como as outras tradições. Então você tem a parte histórica, e esta parte ela vai remontar a uma reflexão de cunho moral. Qual a moral da história? Pois bem, mas também, além disto, há os símbolos, há o que está sobre o ponto de vista do mito, para que a gente possa compreender, para que a gente possa tirar a essência. No estudo do espiritualismo, existe o esoterismo e o exoterismo, com X. O exoterismo é o que está de fora, é a casca, é a pele, é o corpo. O esoterismo é o que está dentro. Na verdade, sob um ponto de vista ocidental, nós deturpamos até a significação ou os princípios básicos destas tradições antigas. Nós associamos esoterismo com coisas exóticas ou exotismos, porque você acha que esoterismo tem a ver com incenso, com aquelas lojas mais esquisitas que falam que trazem símbolos assim que são associados numa mistura espetacular com princípios de magia, o que foi execrado no mundo medieval. E, na verdade, para aqueles estudiosos dessas matérias, existem um princípio de ciência que é estudado seriamente. Pois bem, nós estamos tratando este aspecto para que a gente possa bater um papo, dialogar um pouco sobre as Escrituras. Então, as Escrituras, a palavra de Deus. Na verdade, revelação divina, captada por médiuns, por profetas, como Moisés, como aqueles que deram prosseguimento. Podemos citar os grandes profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Daniel, enfim. Jesus é o maior de todos, o grande profeta, o médium de Deus. Mas qual é o ponto que está fora da curva no Cristo? Porque ele vem dar um colorido especial, com muito carinho, com muita amizade, com muito amor. Ele nos convida para um diálogo com as Escrituras, que foram registradas, que servem de referência, precisamos de estudá-las, sem sombra de dúvida,
com métodos adequados ao entendimento, à possibilidade e à crença que o indivíduo adota, seja ela católica, evangélica, judaica, enfim. Sob o ponto de vista da filosofia espírita, estudamos as Escrituras. Aliás, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no livro A Gênese, para ficar só nas obras fundamentais, sem citar a Revista Espírita, ele dá um toque para que estudemos as Escrituras, porque agora temos a chave do Espiritismo. Então, embora haja, por parte de alguns espíritas, uma certa dificuldade, seja em lidar com as letras antigas, ou apoiar aqueles que mergulham na história, nas tradições, porque pensam que basicamente deveríamos estudar apenas o Espiritismo, mas não tem problema. A gente sabe que a evolução do pensamento vai acontecendo de uma forma natural. Então, nós temos em Espiritismo autores, filósofos, exegetas, que debruçam em cima dos textos. Nos dias atuais, ou seja, nos últimos decênios, para ampliar, nós temos o Espírito Emmanuel, que através de Chico Xavier esquadrinhou muitos versículos do Velho e do Novo Testamento para dizer assim: Kardec fez algumas análises no Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe a teoria espírita, o pensamento dos espíritos, interpretando alguns trechos dos ensinamentos morais de Jesus. Mas aqui estamos iniciando. Então o Emmanuel, como outros, obviamente falanges no mundo espiritual, deram prosseguimento, mas analisando com mais detalhes. Kardec pegava um bloco, comentava o bloco. Emmanuel, por exemplo, na coleção Fonte Viva, a partir do primeiro livro, Caminho, Verdade, Vida, Emmanuel comenta versículos. No livro Renúncia, Emmanuel vai trazer uma história, um diálogo belíssimo entre o padre Damiano, que é o próprio Emmanuel, com Alcione. E ali eles vão entabular num estudo do Evangelho no lar, que deveríamos todos fazê-lo, como um versículo pode nos dar muitos elementos para que a gente possa tirar o espírito da letra e aprender, principalmente lendo o Evangelho sob o ponto de vista do próprio sentimento, das próprias emoções. Olha que interessante. Pois bem, então agora nós estamos aqui nessa mesma escola, com todas as nossas limitações, com o Espiritismo, que é a pedra fundamental do nosso trabalho, estudando, esquadrinhando um versículo. Olha que nós estamos em Coríntios, passamos por Romanos. Quantos caminhos temos a percorrer com as cartas de Paulo? Será que a gente vai dar conta de ir até onde? Nessa encarnação dá para fechar a internet? Enfim, vamos que vamos. Mas nós não temos pressa. Eu não venho aqui para dizer assim para vocês: vamos estudar 5 versículos hoje. Paulo está dizendo para que em nós aprendamos a não ir além do que está escrito. Espera aí. Então ele está falando sobre o que está escrito na Bíblia, no Espiritismo, por exemplo? Ou nós podemos trazer uma reflexão sobre o ponto de vista do nosso entendimento, no que remonta ao que está escrito na lei,
divina, esculpida na nossa intimidade, na nossa consciência. Então eu posso fazer uma amarração com o que está escrito, ou seja, olha, um exemplo, no Espiritismo temos alguns princípios que são fundamentais. Deus, Jesus, o Espírito, perispírito, reencarnação, mediunidade, desencarnação, influência dos espíritos em nossas vidas, influência dos espíritos na natureza, vida futura. São 15 princípios, por exemplo, que o Grupo Emmanuel, com Honório Abreu, Lúcio Abreu, Oswaldo Abreu, Manuel Alves e tantos outros, esquadrinharam 15 princípios que ecoam nas casas espíritas e no movimento espírita. Mas foi trabalho feito aqui no Grupo Emmanuel, em Belo Horizonte, e na União Espírita Mineira. Pois bem, estes princípios, até então, indiscutíveis. Kardec trouxe 5 princípios fundamentais da doutrina espírita. O pessoal do Grupo Emmanuel foi mais adiante, mas sem alterar em nada, absolutamente, os princípios que Kardec trouxe. Eles apenas esquadrinharam mais, trouxeram outras equações, mas que têm como fundamento reencarnação, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito. Ponto. Princípio doutrinário. Olha que interessante. Por quê? Não se discute espiritismo sem reencarnação. Não dá para falar de teoria espírita sem mediunidade, sem intervenção dos espíritos em nossas vidas, sem a lei do progresso. Olha que importante. E a causa e efeito tem a ver com livre-arbítrio, escolha e resposta. Ponto. Então, o Paulo está dizendo, não vá além. Ou seja, seja prudente, seja conservador com estes princípios, mas esquadrinhando, debruçando, debulhando o milho, né? Vamos lá, sem viajação na maionese. Por exemplo, no trato com o espiritismo, eu, como um divulgador acanhado, limitado, cheio de defeitos, sem autoridade moral, mas como divulgador do espiritismo, eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso vir aqui em público e viajar na maionese com teorias que vêm contradizer o espiritismo. Eu estaria agindo, adulterando. Se a gente, um reles mortal, descobre um ponto divergente na doutrina, antes de sair a 4 ventos divulgando, vamos debatê-lo, vamos dialogar. Porque, por exemplo, se eu divulgo uma ideia que eu não tenho certeza, que ela está fundamentada no aforismo ou no entusiasmo, não é? Eu posso estar, inclusive, confundindo pessoas, os neófitos que ainda não possuem uma fundamentação, conhecimento, não estão maduros. Então, um assunto polêmico, para que eu vou trazer para incendiar, consciente que isso pode trazer consequências danosas? Então a gente tem que ser prudente. Então, sob o ponto de vista da leitura, da doutrina, é óbvio que eu devo ser respeitoso, acima de tudo respeitoso. E numa afirmativa de Allan Kardec, que está na Revista Espírita, especificamente na Viagem Espírita, ele diz assim: aqueles que conhecem o Espiritismo com profundidade, eles se curvam diante da magnitude da doutrina, respeitam-a. Então, nós temos que, por um princípio de elegância, de nobreza, de cuidado,
de justiça, de amor e de caridade, não ir além, antes de ter certeza. Eu estou repetindo, sendo cuidadoso nesse assunto. Não estamos falando aqui nada de pensamento engessado, ortodoxo, longe disso. Porque a doutrina, ela, na verdade, favorece para o livre pensamento, para o debate, para o diálogo. Sempre respaldado na fraternidade, no respeito. Nós temos que dignificar a doutrina espírita. É uma expressão usada por Emmanuel, a entidade espiritual que é um profundo conhecedor de espiritismo e de evangelho no mundo espiritual. E nós vamos encontrar um belo texto intitulado Doutrina Espírita no livro Religião dos Espíritos. E este texto eu não tenho como citá-lo sem recordar do meu querido amigo Arnaldo Rocha, que era muito firme nas suas afirmativas doutrinárias, nos seus estudos, nas suas análises. E ele sempre se preocupava com a postura digna de um homem que se diz espírita. Somos dotados de imperfeições, das mais variadas. Por isso, devemos ter um cuidado para não desonrar ou para não criar empecilhos para uma doutrina que é tão límpida. Então eu costumo dizer, devemos aprender a diferenciar o que é doutrina espírita e o que podemos tratar como espiritismo ou movimento espírita. O movimento espírita tem a ver com o movimento dos homens espíritas, dos espíritos que falam também em nome do espiritismo. Agora, a doutrina espírita, meu querido, ela está fundamentada por Allan Kardec e temos a cada passo percebendo, com as descobertas inclusive, favorecidas pelas pesquisas, pelos historiadores, que o espiritismo é uma teoria esquecida, guardada nos escombros, talvez até da indiferença, da ignorância. Por isso que a gente faz o espiritismo à moda da casa. Mas, meus amigos, nós gostaríamos de, na verdade, trabalhar o aspecto de não ir além sob o ponto de vista da intimidade, para que em nós, ou seja, com os exemplos de Paulo de Tarso e de Apolo, aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. E mais, porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Pois bem, aqui a onça bebe água, por uma simples razão. Nós estamos diante da misericórdia. O livro que chegou nas nossas mãos é uma dádiva. Então esse livro traz um conteúdo. Nós recebemos, não sabemos necessariamente de onde veio, a fonte real. Esse livro que está nas minhas mãos, Mãos Unidas, editora Ide, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Nessa capa aqui, com todo respeito à editora, mas eles não demonstram que é um livro que o autor é Emmanuel, autor espiritual Emmanuel. Embaixo, com uma fonte, uma letra menor, psicografado por Chico Xavier. Pois bem, mas hoje em dia, o Chico Xavier é que vende, é que promove o livro. Então mudou-se os critérios. Mas para ser fiel à obra Chico Xavier que nós estudamos,
me tornei, sem merecimento, inclusive biógrafo. Para quem nos conhece, sabe das 2 obras que tivemos a oportunidade de participar: Chico Xavier do Calvário à Redenção, o último, e a primeira obra, Chico Diálogos e Recordações, primeira edição em 2006. Pois bem, então nós temos que dar os créditos devidos. Mas se a gente for vasculhar sobre o amparo do mundo espiritual, pode ser que a gente chegue na condição, com a informação de que esse livro não foi do Emmanuel, que o Emmanuel foi um carteiro. Porque o Emmanuel estudou com Paulo de Tarso, com Estevão, com outros, e ele fez muitas anotações. E essas anotações foram repassadas para nós. Pergunto para vocês, isso tira o mérito do Espírito Emmanuel? De forma alguma. Mas ele poderia então ter dito aqui que o livro não era dele. Tá bom. Mas vamos supor então que o livro seja deduções dele sobre o que ele assistiu de estudos feitos por outros professores do mundo espiritual. Se nós chegarmos nesses professores, nós vamos falar assim: poxa, o livro que vocês auxiliaram o Emmanuel a escrever, ficou maravilhoso. Aí pode ser que o Paulo de Tarso diga assim: não, mas eu só captei do que veio de esferas superiores. E essa mensagem veio de Jesus. Aí se você chegar em Jesus, não tem problema nenhum ele dizer assim: olha, na verdade, a obra é a do Pai. Eu só sou intermediário. Eu de mim nada posso, afirma Paulo de Tarso. Jesus diz assim: bom é o Pai que está nos céus. Então a gente vai ver nesse movimento, essa ideia que eu estou passando, pode ser estranha para alguns, mas didaticamente, eu não tenho autoridade para falar que o livro nem seja do Emmanuel, mas eu estou dizendo o seguinte, que o que importa é o bem que está sendo espargido. Quando eu estou escrevendo um livro aqui na Terra, sendo uma obra que promove a luz, o bem, o amor, a paz, a fraternidade, eu estou, na verdade, utilizando a minha memória, a minha habilidade, a minha disponibilidade, o meu interesse, eu estou colocando em pauta as pesquisas, etc. Mas estou sob a inspiração também de outros que estão me ajudando. Mas o ato de fazer, para mim, é um grande benefício, porque eu serei beneficiado de um bem que não é meu, que eu estou recolhendo de fontes das mais diversas. Então não importa o nome. O que vale é poder trabalhar, é poder dividir o que é bom. Porque tem muitos na Terra que a obra ela é pessoal. Eu fiz, olha, ok. E tanto coisas boas quanto ruins. Muitas vezes as pessoas batem no peito dizendo assim: fui eu que bati mesmo. Fui eu que joguei a bomba. É o eu. E aí o Paulo de Tarso está nos dizendo: olha, essa história de se vangloriar, ela é muito complicada. Devemos tomar cuidado, porque a vaidade é um problema seríssimo. Porque ela, inclusive, sugere para nós, vamos dizer assim, o alimento da ilusão, que nos distancia da verdade. Então Paulo está dizendo: se já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e oxalá reinasseis para que também nós reinemos convosco. Então aqui nós observamos
que quando ele chama atenção, por exemplo, no verso 9, porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens, ele está dizendo que é mais válido, é mais importante para o crescimento de cada um, não é entendermos a importância do sacrifício pessoal. Abrir mão do que é efêmero. Lutar permanentemente contra a vaidade. Vaidade, vaidade, tola, vaidade. Humildade é fundamento de todo o movimento da real ou da essência filosófica da vida. Eu fiz uma coletânea, vamos dizer assim, dei uma pinçada num texto, transformei em texto, de uma fala do filósofo muito conhecido nos dias atuais, Mário Sérgio Cortella. Possivelmente um romano reencarnado, pelo próprio nome. Isso é apenas uma brincadeira, uma ilação. Pois bem, um grande abraço para o distinto companheiro. Pois bem, certa feita ele disse assim, que é necessário a gente diferenciar o que seja humildade e subserviência. Porque para a filosofia a humildade é um pilar inarredável. Sem humildade não existe filosofia. Então ele diz assim, que para falar de humildade nós temos que diferenciar o que é humildade e subserviência. Então vamos lá, ele diz assim, uma pessoa subserviente é aquela que se enfraquece, aquela que se dobra, aquela que se diminui. É diferente de uma pessoa humilde. Aí ele diz, uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo. Aquela que sabe que não é a única que sabe. Aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe. Aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muita coisa juntas. Aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo o que pode ser sabido. Então, humildade não é subserviência. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que ainda não cresceu aquilo que pode. E aí, o Cortella faz uma reflexão muito interessante. Ele diz assim, vocês sabiam que Paulo, o nome Paulo, em latim significa pequeno? A expressão Paulus, em latim, define, portanto, pequenez. E Paulo de Tarso, esse companheiro, fazia uma palestra na cidade de São Paulo. Ele diz assim, essa cidade que nós estamos hoje se chama São Paulo. Por conta disto. Porque os cristãos acreditam que no dia 25 de janeiro, que é o da fundação da cidade de São Paulo, e nós sabemos da história espiritual da fundação de São Paulo, narrada por Chico Xavier, porque quem fundou São Paulo, Emmanuel, que na época se chamava Manuel da Nóbrega, e ele estava sob a inspiração do próprio convertido de Damasco, continua o Cortella, que naquele dia 25 de janeiro, um judeu chamado Saul se converteu à mensagem cristã, e para ele aprender a ser humilde, em vez de ser arrogante,
empinar o nariz. O nome dele de hebraico, Saul, passou para Paulus, para ele aprender a ser pequeno. Pois bem, então voltando à questão da humildade, é diferente de subserviência. Tem ainda mais um pequeno trecho que eu não vou perder o ensejo. Então, aquilo que eu queria trazer para vocês é exatamente a gente poder refletir que quando um homem é grande, e os homens são medidos pelo tamanho da sua generosidade, estes sabem que são pequenos e que podem crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela rebaixar outra pessoa. Por isso é preciso entender isto como força na vida. Humildade, força na vida. Pois bem, então, essa é uma das coisas que precisamos de refletir, que gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Muita gente pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela diminuir a outra pessoa. Por isso estas são medíocres. Quando você usa, a expressão da humildade, isso tem a ver com terreno fértil. Olha que interessante. Porque a palavra humildade, e os filósofos sempre lidam com etimologia, ela vem de uma expressão latina que é humus, que significa, de um lado, terra fértil, de outro, adubo. É a lenda da expressão que vem na palavra humano também. Porque humildade significa, e ele diz, o solo sob nós, isto é, nós estamos todos na mesma altura. Como? Em termos de dignidade, em termos de importância, em termos de possibilidades. Por isso, alguém que quer ter a vida, que sendo curta, não seja pequena, precisa ter a humildade como sendo um dos seus valores. Essa humildade não é submissão, mas ela é a capacidade de saber que há muitos modos de ser humano. Todos nós devemos pensar que somos humanos, mas somos um deles. E nesta hora, é claro, eu preciso saber que eu não sou o único modo de ser humano, que eu tenho importância, que como eu no universo, mais nada, mas eu não sou a única coisa do universo. Portanto, empinar o nariz e ser arrogante é uma forma, acima de tudo, de tolice. E uma das coisas boas da vida é a capacidade de não ser tolo. E a humildade é um sinal de inteligência e não de submissão. Uma pessoa humilde, enfim, é aquela que sabe que vai crescer. Uma pessoa tola é aquela que acha que já é grande o suficiente. E aí, meus queridos amigos, com a colaboração do nosso filósofo Mário Cortella, nós vamos trazer Emmanuel, o benfeitor, o amigo, este companheiro que tem nos ajudado tanto na interpretação das cartas de Paulo. Emmanuel, no livro Mãos Unidas, citado aqui anteriormente, através da mediunidade singular de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel trouxe uma página intitulada A Chave Bendita, e com ela encerraremos as reflexões desta noite. E o tempo passou numa velocidade espetacular, hein? Vamos lá. Chave Bendita.
Efetivamente, muitos são os problemas que nos assediam a existência. Dificuldades que não se esperam. Tribulações que nos espancam mentalmente de imprevisto. Sofrimentos que se instalam conosco sem que lhes possamos calcular a duração. Desajustes que valem por dolorosos constrangimentos. Se aspiras a obter solução adequada às provas que te firam, não te guies pela rota do desespero. Tens contigo uma chave bendita, a chave da humildade, cunhada no metal puro da paciência. Perante quaisquer tropeços da estrada, usa semelhante talento do Espírito e alcançarás, para logo, a equação de harmonia e segurança a que pretendes chegar. Nada perderás, deixando que alguém fale com mais autoridade do que aquela de que porventura disponhas. Nunca te diminuirás por desistir de uma contenda desnecessária. Em coisa alguma, te prejudicarás abraçando o silêncio de conceitos deprimentes que te sejam desfechados. Não sofrerás prejuízo em te calando nessa ou naquela questão que diga respeito exclusivamente às tuas conveniências e interesses pessoais. Grandes lucros no campo íntimo te advirão da serenidade ou da complacência com que aceites desprestígio ou preterição. Jamais te arrependerás de abençoar ao invés de reclamar, ainda mesmo em ocorrências que te amarguem as horas. E a simpatia vibrará sempre em teu favor, toda vez que cedas de ti mesmo, a benefício dos outros. Efetuemos os investimentos valiosos de paz e felicidade, suscetíveis de serem capitalizados por nós, através dos pequeninos gestos de tolerância e bondade. E o programa de trabalho, a que a vida nos indique, ganhará absoluta eficiência de execução. Seja na vida particular, ou portas adentro de casa, no grupo de serviço a que te vinculas, ou na grande esfera social em que se te decorre a existência, sempre que te vejas à beira do ressentimento ou do revide, rebeldia ou desânimo, nunca te entregues à irritação. Tenta a humildade, insiste Emmanuel. Tente outra vez, afirmara o poeta. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez a humildade. Grande virtude que nos auxilia no encontro com a verdade, consigo mesmo. E esse encontro, meu querido amigo, lembra-te, é aquele encontro que há de nos aproximar ainda mais dos seres que amamos, que nem sempre estão dispostos a ceder de si mesmos. Certa feita, Chico Xavier
conversando com um amigo, Vantuil de Freitas, lá na Federação Espírita Brasileira, ele disse: Vantuil, a jornada é longa. Devemos aprender a ceder. Emmanuel, o meu amigo, o nosso benfeitor espiritual, tem afirmado que é mais fácil tomar dos outros o que não nos pertence do que dar de si mesmo. Dar tempo, renunciar, dar o coração em favor do semelhante. É mais fácil, repetimos, tomar do que dar. Então, para que nós vençamos a vaidade, tola vaidade, o caminho inicial é o do conhecimento e, acima de tudo, da humildade. Porque, como o filósofo nos ensinou, todos estamos pisando no mesmo solo. Todos temos oportunidades, porque Deus é igualitário. Ele nos concede a vida, o universo, o trabalho, as ferramentas, mas a cada um faz segundo suas obras. Por isso, todas as teorias que querem igualar, nivelar a sociedade, elas não têm sustentação. Por quê? As conquistas fazem parte da lei do progresso. E não podemos ter a presunção de colocar todos diante da mesma missão. Porque a missão de cada um é a resposta do pedido, da busca e da operação. Por isso que com Jesus, nos projetos do amor, devemos pedir para obter. Com Jesus, buscar para achar. Com Jesus, bater para que as portas da imortalidade se abram e que nós continuemos nesta aventura belíssima da evolução a descortinar a luz que vem de Deus, brilhando a própria luz. Meus queridos amigos, minhas bondosas irmãs, estamos chegando ao fim. E como eu tenho brincado, espero que essa aventura a gente tenha chegado sãos e salvos. Depois de olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos e, graças a Deus, agora percebermos o trabalho que nos espera, o da renovação, o da transformação. E assim, eu me despeço, como sempre, agradecido pela audiência, pedindo que você se inscreva no canal da Rede Amigo Espírita do YouTube, no canal nosso da FEAC, Gênesis e YouTube, e que você compartilhe o vídeo, divida o bem com seus amigos, porque uma reflexão do Evangelho e da doutrina pode salvar vidas. E nós, com respeito àqueles que amamos, quando sentirmos que há uma brecha, não hesite, não postergue em oferecer a água viva do Evangelho, o pão que Jesus oferece, porque é a única fonte, é o único alimento que garante a felicidade do dever cumprido ou a ser realizado no tempo e no espaço. Tenham todos, portanto, uma ótima noite. E amanhã convido vocês a estar conosco, direto da FEAC, Casa de Kardec, com o estudo do Livro dos Espíritos.
obra básica, fundamental da doutrina espírita. Venha participar conosco. Hashtag compartilhe só o bem. Esta é a campanha que a gente divulga. Valeu, até a próxima oportunidade. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Valeu.